Vamos abrir a palavra, o aplicativo, em Ezequiel 37, do 1 ao 14. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Quem não conhece essa palavra, né? Uma palavra poderosa. Então diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Amém? Meu Deus, como é poderosa essa palavra. Quem nunca ouviu sobre esse vale de ossos secos? E o profeta Ezequiel, então, ali profetizando ao vale de ossos secos. Meu Deus. Mas talvez nem todos saibam do contexto em que isso acontece. Ezequiel, na realidade, vivia num contexto que não era nada animador. Ele não só teve a visão, mas o contexto em que ele vivia não era animador. Ele estava exilado com o povo de Israel. E, na realidade, ele tinha, inclusive, visto já todo o momento de destruição, tanto do Reino do Norte, que foi primeiro Samaria, destruído primeiro pela Síria, em 722 a.C., e depois o Reino do Sul. O Reino do Sul foi invadido 3 vezes, foram 3 sequências aí de invasão. Na primeira leva, né, que foi lá em torno de 605, Daniel foi levado, os amigos foram levados. Aí, quando foi na segunda leva, em 597 a.C., Ezequiel, então, foi levado. Ainda Jerusalém não tinha sido destruída completamente, seria numa terceira. Mas ele já estava exilado lá na Babilônia. Ele já tinha visto todo o processo de destruição. E mais, na realidade, ele era sacerdote, mas é chamado lá no exílio para começar a profetizar, para ser profeta do Senhor. E ele começa a falar, as primeiras palavras são sobre a destruição.
Ele começa a profetizar sobre destruição. E a maneira como o Senhor o chama é assim, muito interessante. Eu acho muito interessante o profeta Ezequiel, em várias coisas. Mas uma coisa, quando o Senhor o chama e logo depois, ele lá em Ezequiel 3:26, logo depois de ter chamado, o Senhor o impossibilita de falar. Fecha a boca dele. Só vai falar, só vai abrir a boca quando eu der uma palavra. Talvez a gente precisasse ouvir isso, né? Não vamos falar o que não foi o Senhor que mandou falar. Nós somos um corpo profético, uma comunidade profética. E nós precisamos ouvir a voz de Deus e falar aquilo que vem do Senhor. Mas aquilo que não for o Senhor, é melhor que a gente diga, bom, eu acho... Mas não diga que foi o Senhor que disse, não. Inclusive, no nosso protocolo eu tenho uma impressão. E aqui, Deus fez de um jeito que ele vivenciou exatamente o que o Senhor queria dizer. Só vai falar, porque o profeta só deveria falar aquilo que vinha do Senhor. Mas, nesse caso, Deus cerrou os seus lábios. E isso foi muito importante. Mas aí o Senhor, enquanto ele estava com esses lábios cerrados, o coloca para fazer vários atos proféticos. Ezequiel é cheio de atos proféticos, encenação. Ele encenava. Deus manda ele pegar um tijolo, desenhar o cerco de Israel. Vai ser assim, desenha. Ele não estava podendo falar, mas ele estava desenhando. Ele está desenhando. Pega uma panela de ferro, vai aí e cerca como se fosse um muro de fogo. Um muro de ferro. Então, depois ele faz o profeta simbolizar o tempo de pecado, os anos de pecado, e levar a iniquidade do povo sobre si. Se deita de um lado, 390 dias... 390 dias de um lado só, para demonstrar os anos que o Reino do Norte viveu em iniquidade e em pecado. Agora vira para o outro lado, mais 40 dias, simbolizando 40 anos de pecado lá de Judá. Meu Deus, esse profeta assim. Aí ele deixa assim, está no cerco, então... A comida é limitada. Quando tem cerco, a comida é limitada. Então, limitou a comida. E ainda deu uma palavra bem difícil. A maneira como essa comida vai ser comida, vai ser assim. Você vai colocar na panela lá, mas o fogo vai ser com esterco. Na verdade, fezes, o Senhor pediu assim, fezes humanas. Para simbolizar um nível de podridão e iniquidade que o povo estava vivendo. Aí o profeta disse, Senhor, então, é muito impuro, eu nunca fiz nada impuro. Aí o Senhor, tá bom, tudo bem, fezes de vaca, esterco. Mas é isso. E vai ser assim. Meu Deus, essa é a vida do profeta. E foi desse jeito. E quando o Senhor chamou, ele ainda disse assim, esse povo que você vai estar aí profetizando é povo duro. Coração duro, resistente, teimoso. Não vão querer ouvir não, viu? Mas continue, não seja como eles. Profetize. O que eu lhe disser, você fala. Porque eles vão saber que um profeta esteve aqui e profetizou. Mesmo que eles não ouçam, não importa se eles vão ouvir ou não vão ouvir. Eles são de coração duro, dura cerviz. São teimosos, obstinados, mas profetize, fale o que eu der, o que eu disser, fale. E era simplesmente isso. Só que ele já estava, então, no exílio. Aí o Senhor vem, então, com essa palavra, que apesar de uma palavra, tantas palavras de destruição, de desesperança, o Senhor traz ao próprio profeta uma palavra de esperança. Uau, glória a Deus! Os ossos estão secos, mas eles vão voltar a viver. Aí vem Ana, a gente vai ver, olha o texto. O texto começa assim, a mão do Senhor. Esse termo é usado 6 vezes em Ezequiel. E tem uma conotação de dizer assim, o que vem por aí
é muito mais do que simplesmente uma profecia falada. É algo assim que vai deixar você simplesmente extasiado. Talvez sem forças, como Daniel algumas vezes. Ele também simplesmente se prostrou como se estivesse sem forças. Porque era algo muito maravilhoso que viria. E ele diz, então a mão do Senhor estava sobre mim. E pelo seu Espírito fui levado, gente. Ele foi levado a um vale de ossos. Aí a Bíblia de Estudo NVI, o comentário bíblico, vai dizer assim, que isso indica uma experiência assoberbante de revelação divina. Assoberbante. Quando ele olha também para lá, os ossos estão muito secos. Eu gosto da versão da Ara que diz assim, sequíssimos. Sequíssimos. Não sei se vocês sabem, eu sou professora de anatomia. E o que acontece, os ossos, à medida que vai passando, eles vão ficando cada vez mais secos, eles vão perdendo água. E cada vez que eles vão perdendo água, eles vão se tornando mais secos. Aqui tem uma conotação de... Não era só que estavam ossos, fazia muito tempo. Já tinha toda a carne, a pele, tudo já tinha sido degenerado. E ali só estavam os ossos e eles já estavam sequíssimos. Eles já tinham passado muito tempo ali expostos, sendo completamente ressecados. Essa era a visão. A visão tinha a ver com uma visão, como se fosse um campo de guerra, onde os corpos estavam ali espalhados. E agora esses corpos eram simplesmente ossos secos. Mas, independente da situação que havia, o Senhor diz, filho do homem, profetize. Ele dá uma ordem, filho do homem. Aqui não é aquela conotação que é em Daniel, remetendo a Jesus. É filho do homem dizer assim, homem, você que é só uma pessoa. Filho do homem, profetize. Ele vai e ele tem que profetizar. E ele começa a profetizar. E quando ele começa a profetizar, as coisas começam a acontecer. Lá nos versos 3 e 4 vai dizer assim, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, tu sabes. Às vezes a gente, é assim com a gente, né? O Senhor faz umas perguntas e a gente faz, então, eu não sei, Senhor, mas tu sabes. A gente tem medo até de dizer. Mas ele disse, profetize a esses ossos, diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O que é doido, mas ele ia profetizar, não era para uma pessoa, era para osso. Ele já tinha profetizado, é verdade, para monte. E a palavra lá no Novo Testamento, a gente também tem isso. Fala ao monte, diga ao monte. Então, é profetizar para ossos. Mas aí ossos, tendões, músculos começaram a se juntar. Mas aí depois acontece algo, ele diz assim, mas agora eles estão aqui. É um exército, mas estão sem vida. Profetiza ao Espírito. Enquanto ele profetizava, o milagre acontecia. Amém? A Bíblia de Genebra vai dizer assim, foi como a palavra de Deus na criação. Na criação. E Thomas Nelson vai dizer assim, como na criação de Adão, que inclusive foi em 2 etapas. É interessante, é porque vai ser em 2 etapas. Primeiro, se junta tudo, forma lá a estrutura. Mas não tem vida ainda. Aí depois, profetiza o Espírito, recebe o Espírito de vida e começam a ter vida de fato. Um exército poderoso. Amém? Aí a gente ouve isso. E essa foi a coisa que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar, porque eu amo esse texto, amo. E ele é Ezequiel, e esse é especial, mas o livro de Ezequiel é um livro que me impulsiona muito. É um livro que o Senhor está falando o tempo todo ao profeta. Profetize, 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 fale, fale, diga. É aquele que enche a gente de fé para dizer, eu vou profetizar e as coisas vão acontecer. Amém! Mas sabe o que acontece? Isso era apenas uma visão. Às vezes a gente olha para essa palavra e diz, meu Deus, aconteceu.
Glória a Deus, e é assim. Mas agora imagine o profeta, que quando sai da visão, o exército não estava ali. As coisas continuavam do mesmo jeito. Israel continuava destruída, gente. Não se sabe ao certo quando foi essa profecia. Ezequiel é um dos que mais tem data, só que essa não é certa, mas se entende que é depois de 586 a.C., que foi a época quando foi a destruição total de Jerusalém. Então, um tempo aí depois, não sabe-se quanto tempo aí depois disso. Mas Jerusalém, ela continuava destruída. E os primeiros exilados só voltam a partir de 538. Bastante tempo depois, foram 48 anos depois, que os primeiros exilados começaram a voltar. Então, a gente olha, faz assim, uau, se enche de fé. Mas viver o que o profeta estava vivendo é outra coisa. Ele viu o que iria acontecer. Mas as coisas ainda não tinham acontecido no reino natural. Uau, no reino espiritual tudo já tinha se manifestado. O decreto já tinha sido liberado. O Senhor já tinha dado ordem, inclusive por causa da palavra liberada pelo profeta. Mas no reino natural, as coisas continuavam do mesmo jeito. E às vezes, eu não sei você, mas meu Deus, é verdade. As coisas continuavam do mesmo jeito, porque eu fiquei pensando assim. Eu disse, meu Deus, eu nunca tinha me tocado nisso, Senhor. Nunca tinha me tocado, já tinha me tocado em tantas coisas, mas aqui eu ficava tão uau. Sabe, os ossos voltam a viver. É uma palavra de ressurreição, ressurreição, meu Deus. Que palavra poderosa. Como a profecia poderosa, como profetizar e falar é poderoso. Ressurreição acontecendo. A questão é que a gente pode escolher. Então, a gente como uma comunidade profética, nós muitas vezes vivemos não exatamente isso, mas quantos não tiveram experiências assim arrebatadoras? Quantos não tiveram palavras, promessas de coisas que, uau, o Senhor vai me levar, uau, o Senhor vai me fazer realizar, uau, o Senhor vai me dar, meu Deus! Aí passa um ano. Então, talvez seja da minha cabeça, eu acho que não é isso. São tantas coisas. Como a gente recebe essa palavra profética? Como a gente recebe a profecia? A gente pode ter algumas maneiras, e o Senhor me trouxe algumas. A gente pode apenas constatar os fatos. Tá bom, o Senhor me deu essa visão, o Senhor me deu essa revelação, pode ser só algo que Ele nos falou, mas a gente olha e diz assim, não tem como. Aí eu queria que colocasse aí em 2 Reis 6, 15. Aqui é o servo de Eliseu. O servo de Eliseu estava vendo o exército inimigo. O que aconteceu é que tinha um rei, o rei de Arã, ele estava querendo ir contra Israel. Mas tinha o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, o Senhor dizia tudo o que ia acontecer, e o profeta simplesmente comunicava ao rei, o rei se articulava, já fugia, de forma que o rei lá de Arã ficou assim, vocês não me contarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele estava irado, ele estava, tem alguém como espião aqui, porque não é possível. Alguém está sabendo, ele sabe tudo que eu vou fazer, e aí ele se desvia e eu não consigo pegar esse povo? Como assim? Aí dizem que, não, é o seguinte, porque tem um profeta. É Eliseu. E aí, informam onde ele está, então o exército é enviado. Aí vai lá no 15, diz, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos?
O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Mas muitas vezes nós somos como o servo de Eliseu. A gente está só olhando para o que é natural e a gente só vê assim: meu Deus, o que vamos fazer? Tem um exército vindo contra nós. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu recebi o diagnóstico de uma doença terrível. Às vezes a gente só olha, só constata e só se desespera. Mas em nome de Jesus, que olhos sejam abertos neste lugar, nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos, pedimos, abre os olhos espirituais do teu povo, para que possam ver que o Senhor já enviou dos seus anjos, de um exército poderoso, para guerrear em nosso favor, lutando as nossas lutas e batalhas, para que sejamos, como tu diz na tua palavra, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E aí tem uma outra situação aqui de estar constatando. Está lá em Números 13, 26 a 29. Nesse contexto, lembra o povo de Deus. O povo foi para o deserto. Está lá no deserto. Aí Moisés tem uma hora que ele manda espias. Vão espiar lá a cidade. E eles voltam com um relato. Meu Deus, tudo é lindo, maravilhoso, tal. Mas, bota aí, Números 13, 31 ao 33. Certo? Mas eles chegam com um relatório assim: contudo, o povo lá é poderoso. E aí eles vão dizer: os homens que tinham ido com ele, porém, disseram assim: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Então, o problema aqui é que esse povo não só constatou, e a constatação, ela revela incredulidade no nosso coração. Porque aqui o Senhor já tinha dito que iria dar uma terra boa, que mana leite e mel. Eles teriam simplesmente que tomar posse. Coragem, tomar posse, mas o Senhor estaria com eles e lhes daria aquela terra. E eles chegam maravilhados com a terra, mas, contudo, a gente não tem como chegar lá. Revela incredulidade, mas vocês entendem que esse povo, além de estar incrédulo, eles contaminam toda a população. Todo o povo de Israel foi contaminado. Só ficou Caleb e Josué. Mas eles contaminaram. E aí, também isso é o perigo, porque além de contaminar, leva a uma outra situação. Começam a murmurar. Agora, coloca lá em Números 14, de 1 a 4. Eles começam agora também a murmurar. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Tem problema chorar? Não tem problema chorar. O problema aqui é que eles estavam chorando porque eles estavam temendo o que estava à frente deles. E eles estavam temendo porque eles já tinham sido contaminados com a incredulidade daqueles que apenas constataram. Agora, a minha pergunta é: quando você vê um problema, você fica só constatando e lamentando, talvez junto com outros, oh, que pena, ah, tá bom, oh, peninha de você, vou chorar junto com você. Ou você começa a declarar uma palavra contrária.
contrária à situação, que é a palavra de Deus. Você tem uma visão de Deus para a situação? Eles começam a chorar e continuam. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e Arão e começaram a murmurar. E não apenas murmurar, a falar mal. De quem? Dos líderes. É lógico. Esse povo doido está mandando a gente fazer isso, está nos levando nesse negócio. Esse negócio não vai dar certo, não. Está vendo? Edilmari, arranja aquela coisa para a gente fazer. Isso não vai dar certo, não. Menino, pelo amor de Deus, como águias, um mês só para fazer? Tem condições, não. E aí não só é incrédulo, mas começa a contaminar. E levar outros à incredulidade e à rebelião. Olha o perigo. Mas eles continuam, eles não param. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Começam a reclamar de Deus. Só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros, escolheremos um líder. Agora eles dizem assim, vocês que foram escolhidos por Deus, a gente não quer saber de vocês. A gente quer arranjar um líder para fazer a nossa vontade. Escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Eles não só choram, não só lamentam, não só reclamam, murmuram. Eles se rebelam contra a sua liderança, mas ainda acham que teria sido melhor morrer. E o pior é que eles terminam pedindo a desgraça para si mesmos. E o Senhor, que já tinha ouvido muita murmuração, não permite que eles alcancem e vejam a manifestação da palavra liberada sobre eles acontecer. Eles iriam entrar. Israel entrou como um povo? Sim, amém. Mas eles eram aqueles que iam herdar. E eles não entraram na terra prometida, mas ficaram 40 anos rodando, mas não receberam do Senhor o que tinha sido prometido. Por quê? Murmuraram. E a palavra de Deus vai dizer assim, até quando esse povo vai me tratar com desprezo? Quando somos incrédulos, recebemos a palavra do Senhor e não entendemos, não cremos e não vivemos por essa palavra, nós estamos desprezando o próprio Deus. E o Senhor tem nos alertado sobre isso, como comunidade. Desprezo pelas palavras. Meu Deus. Você tem palavra profética do Senhor? Vá começando a trazer à mente as palavras que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Comece a trazer à mente. E não despreze a palavra liberada. E o Senhor respondeu tanto, ele disse assim, eles me puseram à prova. Eles me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Eles foram incrédulos, talvez assim como Zacarias. Vocês lembram de Zacarias, o pai de João Batista? Acho bem interessante. Ele era sacerdote, né? E ele está lá, então ele vai. Ele é escolhido para estar lá no santuário. E quando ele está lá, o Senhor manda o anjo falar com ele, Gabriel falar com ele. E o anjo vem assim, ele e Isabel já eram velhos, avançados em idade. E o anjo do Senhor faz, as suas orações foram atendidas e sua mulher vai ter um filho. Tipo assim, oi?
oi, anjo, acho que tu se atrasasse. É mais ou menos assim que eu acho que ele fica pensando. Tem alguma coisa errada aí. Porque assim. Então, se eles eram velhos, imagine. Filhos eram bênção, era inclusive um sinal da bênção do Senhor para aquele povo. Então, logo desde cedo, eles deviam pedir, logo que casaram, estavam pedindo filho ao Senhor. E devem ter pedido por alguns anos. Mas teve uma hora que eles disseram assim: não vai rolar, não. Eu acho que foi da minha cabeça, a gente está pedindo, mas o Senhor pode estar só dizendo não. Ou o Senhor está nos amaldiçoando de alguma maneira, mas eles eram irrepreensíveis, a palavra fala. Irrepreensíveis. Obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E o anjo do Senhor diz assim: olha, ele virá, vai nascer, vou te dar um nome, mas você vai ficar mudo. Sabe por quê? Não acreditou nas minhas palavras. Foi incrédulo. A incredulidade nos faz precisar passar por uns apertos para ver se a gente aprende a crer na palavra liberada pelo Senhor. E ele ficou mudo, gente. Só depois que João Batista nasceu é que ele voltou a falar. Às vezes a gente pode, então, ok, não foi exatamente uma incredulidade desse jeito. Mas, assim, a gente pode tentar dar o nosso jeitinho. Quem não lembra de Abraão? Meu Deus, com 75 anos de idade, o Senhor o chama, vai para a terra e tal. Mas ele já começa a liberar que ele ia ser pai de multidões. Então, meu Deus. Mas com 86 anos, o negócio já estava... Aí Sara tem uma ideia. Lá em Gênesis 16 vai dizer: Sarai, mulher de Abrão, eles ainda não tinham mudado o nome, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva, talvez eu possa formar a família por meio dela. E Abrão aceitou. Deve ser isso mesmo. Acho que a gente entendeu meio errado. Assim, não é pela minha mulher, é pela serva, de alguma outra maneira. Mas vamos dar um jeitinho, porque se Deus disse que eu vou ser pai de multidões, eu vou ser. Mas o jeito, né? Então, de repente, o Senhor pode nos dizer coisas. O seu filho, o seu marido, eles vão aceitar o Senhor, vão viver para o Senhor. Mas a gente quer dar um jeitinho da gente. Aí a gente vai na força do nosso braço. E não acontece. Eu não sei vocês, mas Deus já me chamou a atenção um bocado de vez que eu quis assim fazer meio que pela força do meu braço. E eu tive que ser repreendida duramente. Porque aquela coisa... talvez eu precise dar uma ajudinha a Deus para que esse negócio se aconteça, né? Se realize. Então... eu vou fazer assim, assim, assim. Quem nunca? Mas não é assim que o Senhor deseja que andemos. O Senhor deseja que a gente ande assim como Caleb. Meu Deus, como eu amo esse homem. Caleb, lá em Josué 14, do 6 a 14, vai falar um pouquinho. Na verdade, Caleb foi aquele homem que levantou a voz quando o povo, os espias, tinham ido e voltaram dando aquele relatório negativo. Ele é o que diz: ei, peraí, mas a terra é boa, e se o Senhor diz que nos dá, nós vamos simplesmente chegar lá, nós vamos derrotar os inimigos e nós vamos conquistar a terra. Era essa a voz. Mas ele foi calado no meio da multidão, porque eram muitos, e eles lembram que eles simplesmente espalharam e contaminaram a população. Mas esse homem de fé vai dizer uma coisa que eu digo: meu Deus. Ele vai dizer assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para espiar a terra. Eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Os outros não, mas eu fui. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua
para você e para os seus descendentes. E aí depois ele diz, faz 45 anos, 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou, hoje, com 85 anos. Mas ele poderia dizer, agora eu tenho 85 anos. Agora eu não tenho nem mais vigor, nem força. Deixa para lá, né? Mas é impressionante, gente. A fé desse homem, ele continuou perseguindo a palavra que tinha sido liberada desde os 40 anos dele. Ele não desistiu, ele continuou crendo do mesmo jeito. E ele diz assim, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Meu Deus! Como é que um homem com 85 anos diz, eu tenho o mesmo vigor de uma pessoa de 40? E eu vou lá, gente, e a terra que estava destinada a ele era Hebrom. E era em Hebrom que tinha Anaquins, os gigantes. Mas ele vai lá, porque ele entendeu a palavra que foi liberada, ele perseguiu essa palavra liberada, ele se posicionou quando recebeu essa palavra, e ele foi lá em fé, e ele conquistou a terra prometida. E diz assim, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe. Até hoje, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a profecia liberada, e nós nos alinhamos a essa palavra, o Senhor diz assim, nós estamos sendo fiéis. E o Senhor deseja de nós fidelidade. Não venhamos a desprezar. Tem um outro homem que faz isso também, é Daniel. Daniel, lá em Daniel 9, vai contar que ele diz assim, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. Escuta, às vezes você está esperando só que o anjo venha e diga, mas ele compreendeu pelas Escrituras. Quando a gente olha as Escrituras, elas estão cheias de promessas para mim e para você. Pelas Escrituras, ele compreendeu que o tempo de exílio que foi profetizado por Jeremias estava se acabando. E ele decidiu se alinhar a essa palavra, ele começou a orar. E ele se posicionou em oração. Diz assim, por isso voltei-me para o Senhor Deus a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Ele entendeu e ele se posicionou, ele disse, eu não vou ficar parado, eu entendi. Esse negócio está chegando ao fim, mas eu vou ficar aqui em posição, orando, jejuando, clamando, pedindo, suplicando. Porque eu sei que há um Deus nos céus que ouve a minha oração e que responde a essa oração. E a gente poderia mudar um pouquinho aqui. A gente precisa orar sim. Mas a gente também precisa fazer como foi com o profeta Ezequiel. Será que se demorar 2 anos, 5 anos, 20 anos, 45 anos, como foi com Calebe? Será que nós continuaremos a orar, a crer e a profetizar? O Senhor tem nos falado, profetize, abram a boca, comecem a lançar as palavras proféticas, trazendo à existência o que não existe, como está lá em Romanos 4,17. Profetizem, liberando a palavra
para que esta palavra liberada possa produzir os frutos. Como está em Isaías 55:11. Porque está escrito: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Mas você continua orando? Você continua profetizando? Ou você já ficou incrédulo e achando que foi a sua cabeça? Ou você acha, inclusive, que o que está na palavra já liberado é só para aquele tempo, não é para você? Provérbios 18:21 vai dizer assim: a língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Nós comeremos do fruto dos nossos lábios. O que tem saído dos seus lábios? É só constatação? É só palavra de maldição? É contaminação que é para você e para os outros? São palavras que denotam incredulidade e desprezo ao próprio Deus que liberou a palavra. O Senhor não nos chamou para sermos um povo assim. Já tivemos, inclusive, palavras proféticas alertando. A estratégia do inimigo está em manter os lábios cerrados para que se tornem impotentes, tímidos, covardes. Estou resgatando uma palavra profética liberada em 9 de março de 2023. Tragam o poder e o poder se manifestará e fará retroceder o inimigo. É preciso liberar a palavra. Tragam para fora ousadia, fé, confiança. Libera as palavras devidas, traz a existência. Declara a ruína do inimigo, o retrocesso, a vergonha. Faz retroceder o inimigo com fé, com confiança, lançando as palavras como decreto. Um povo que se cala é um povo derrotado. Um povo que se cala é um povo que se acovardará. Um povo que se cala será intimidado. Recuará. É povo tímido, sem fé, sem confiança, que é rendido à timidez. Nós precisamos trazer à existência a palavra que faz o inimigo retroceder. Palavra que traz à existência planos e propósitos, recursos. Faz o povo compreender o poder da palavra liberada. Destrava lábios. Muitos lábios estão travados, incrédulos. Porque é assim, criei, por isso falei. Para falar precisa crer. Para falar precisa crer. Eu estarei liberando. Eu estarei liberando, deixe destravar. Vão comer do fruto dos lábios. Vocês não têm comido do fruto dos lábios porque têm cerrado os seus lábios. Lábios fechados que não se abrem em constatação, em murmuração, em fofocas, contendas, acusação. Mas não se abrem para trazer a existência. Não se abrem para declarar em fé. Não se abrem para trazer a existência. Calem-se, lábios constatadores. Isso foi uma palavra, uma exortação do Senhor. Sejam lábios que criam. Assim como foi a boca do profeta Ezequiel, que trouxe à existência aquilo que não existia. E que foi assim como foi lá no Éden. Formando, trazendo homens à vida. Não se distraiam. Não pode haver distração. Foquem na palavra. Liberem a palavra. Declarem a palavra. Orem a palavra. Lancem a palavra. Lancem a palavra e avançarão.
fazendo os exércitos e tropas inimigas retrocederem ao lançarem a palavra. E eu virei, eu me revelarei. O poder será liberado, mas precisam, sem distração, lançar a palavra. Nós não fomos chamados, meu irmão e minha irmã, como povo de Deus não fomos chamados. Muito menos como centro apostólico fomos chamados a ficarmos calados, constatando, murmurando, reclamando, se rebelando contra a liderança. Não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para desprezar o Senhor ou as palavras proféticas. Nós fomos chamados para declarar a palavra, para profetizar e trazer à existência aquilo que não existe ainda. Então eu quero convidar você a começar a fazer isso. Nós vamos começar a fazer isso. Rodrigo, eu pedi os papéis. Se você tem as palavras anotadas, eu tenho no meu celular. Talvez você tenha num bloquinho de notas. Ou você não tem. Então, papel, caneta, sendo liberado aí. Eu queria alguém para ficar tangendo aqui. Alguém de louvor para tanger. Começa a trazer à memória as palavras proféticas que o Senhor já liberou sobre sua vida. Aqueles que são da liderança do centro apostólico também foram convocados a trazer palavras para o centro apostólico, já preparadas, para que aqui vocês tivessem um momento de começar a trazer à memória as palavras que o Senhor já trouxe sobre vocês. Quem precisar de papel ou caneta, levanta a mão, o pessoal está aqui e vai distribuir. Começa a trazer à memória, Espírito Santo de Deus. Clamamos, Espírito Santo de Deus, que é Espírito de revelação. Traz à memória neste lugar as palavras que o Senhor mesmo já liberou. Para cada um, há palavras específicas. Há palavras específicas que já foram liberadas. Traz à memória neste lugar as palavras, as liberações proféticas, as promessas, em nome de Jesus. E você diz assim, mas não tem uma palavra assim tão pessoal, algo, eu não sei, ou eu não sei. Gente, ainda tem aqui na frente gente precisando de papel, tá? Então talvez você esteja pensando assim, não, mas sei, não tem algo muito específico. Vai à palavra. A palavra de Deus, ela é cheia de promessas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu destino. Vai à palavra, pega na palavra. Mas não deixa de anotar, não deixa de lançar. Porque nós vamos lançar essas palavras. Vamos liberar no reino espiritual. O Senhor está nos dizendo essa noite, profetize, filho do homem. Profetize. Para que você veja a manifestação do meu poder. E aqueles que já têm essas palavras, que já estão com elas em mãos, já comecem a lançar as palavras. Comecem a lançar.
Agora eu quero convidar você, fique de pé. Vamos começar a ficar de pé. Eu não imagino o profeta Ezequiel diante de um vale de ossos secos, sentadinho. E agora eu quero convidar você a fazer de uma maneira ousada. Começar a liberar as palavras proféticas, as promessas do Senhor alto. Verbalize. Não é caladinho, não é lendo não. É agora você começa a declarar. Começa a declarar. Os líderes do centro apostólico também declaram as palavras para esse centro apostólico. Em nome de Jesus, nós seremos. Se ouvirmos a voz do Senhor e guardarmos todos os seus mandamentos, o Senhor Deus nos exaltará, as bênçãos nos perseguirão e nos alcançarão. Benditos seremos no lugar onde o Senhor nos colocar. Benditos serão os nossos filhos, o nosso trabalho e tudo o que possuímos. Benditos seremos por todos os lugares em que andarmos. O Senhor nos constituirá para si em povo santo. Quando guardarmos os seus mandamentos e andarmos nos seus caminhos, o Senhor nos dará um novo coração e o Espírito novo tirará de nós coração de pedra e nos dará um coração de carne. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Hoje mesmo o Senhor entregará os nossos inimigos nas nossas mãos. Nós edificaremos os lugares antigamente assolados. Restauraremos os de antes destruídos e renovaremos as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e trabalharão para nós. Nós seremos chamados sacerdotes do Senhor e nos chamarão ministros do nosso Deus. Comeremos as riquezas das nações e na sua glória nos gloriaremos. Em lugar da nossa vergonha, teremos dupla honra. Em lugar da afronta, exultaremos na nossa herança. Por isso, na nossa terra possuiremos o dobro e teremos perpétua alegria. O Senhor nos dará fielmente a nossa recompensa. A nossa posteridade será conhecida entre as nações. Os nossos descendentes no meio dos povos. Todos quantos nos virem nos reconhecerão como povo bendito do Senhor. Aleluia! Amém!
Nós seremos esses que andarão pela palavra. Nós seremos estes que perseguirão a palavra profética liberada até que... Pai, nós colocamos aqui, nós liberamos e nós te pedimos, Senhor, que não saiamos daqui e no nosso dia a dia nós simplesmente sigamos com os nossos lábios cerrados. Tem misericórdia de nós. Espírito Santo, nos incomoda todos os dias para que nós nos lembremos desta tua palavra, desta tua exortação, para que sejamos o povo que fala, que profetiza, que libera a palavra do Senhor, trazendo a existência que não existe ainda e comendo do fruto dos nossos lábios. Palavras cheias de vida, palavras cheias de bênção e palavras que são a liberação do próprio Deus para nós. E viveremos as promessas do Senhor e viveremos a partir dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.